Ei, anfitrião e gestor de hospedagem, deixa eu te fazer uma pergunta. A partir de quantas diárias você permite uma reserva na acomodação que você administra? Não sei se você já parou para pensar, mas sabia que existe uma ligação, uma relação entre o seu faturamento, os seus resultados e a duração das reservas que você recebe? Por quê? Porque acaba que reservas curtas e reservas baratas não dão o resultado que um anfitrião ou que uma acomodação pode explorar, pode trazer. E aí o que muitos fazem? Acabam restringindo a quantidade mínima de diárias que uma acomodação pode receber. Só que isso é um baita tiro no pé, ou melhor, tiro na visibilidade do anúncio, o que acaba impactando na quantidade de reservas. Na aula de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: vale a pena receber reservas de 1 ou 2 diárias? E como fazer para que o seu anúncio não vire um anúncio fantasma e, claro, você possa explorar o máximo potencial de faturamento da sua acomodação. Quer descobrir só? Solta a vinheta e vem comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você a mais uma aula Mi Casa Sua Casa. O meu nome é Henrique Soares e eu sou fundador da metodologia Mi Casa Sua Casa e também do Mi Casa Sua Casa, que administra imóveis por temporada. E apesar de administrar imóveis por temporada, os conteúdos que eu produzo e a metodologia Mi Casa Sua Casa servem para o mercado de hospedagem como um todo. Então, se você tem uma pousada, se você tem um albergue, se você administra um hotel, esse conteúdo é para você, tá? Não sei se é a primeira vez que você está me vendo. Se for, seja bem-vindo. Se não for, seja bem-vindo também. Se você quiser receber conteúdos como esse, é só você se inscrever no canal, clicar no sininho, deixa sempre o like, porque assim você me estimula a continuar fazendo isso que eu faço totalmente gratuito para você, tá certo? E olha só, hoje eu vou trazer um tema e é um assunto que eu vejo que, como eu vou dizer, acontece muito. E é o que eu gosto de chamar de ponto cego. Por que ponto cego? Porque muitos anfitriões, muitos administradores de acomodações, muitos gestores de hospedagem acabam fazendo, e aí isso meio que cai no esquecimento, fica meio adormecido e acaba sendo um baita tiro no pé. Hoje você vai entender uma das configurações que acaba tirando muita visibilidade do anúncio, acaba afastando muitas reservas de hospedagens e, por consequência, baixo faturamento, tá? Você já vai entender por quê. Eu vou fazer questão de construir, de costurar esse raciocínio junto com você. Combinado? Então, olha, deixa eu começar aqui, ó. Reservas a partir de quantas diárias aceitar para faturar alto, tá? Então, a partir de quantas diárias a gente deve, compensa, vale a pena uma acomodação, uma hospedagem aceitar para que faça sentido, né? Porque o que é comum? Ah, Henrique, olha, uma diária dá muito trabalho, dá pouco retorno, não aceito. 2 diárias, mesma coisa. Então, a partir de 3. E aí, pessoal, antes de qualquer coisa, assim, não existe certo e errado. O importante de aulas como essa que eu dou é você entender quais são os impactos de uma decisão. Porque o que acontece? Eu costumo falar o seguinte: com aluguel de temporada, por exemplo, é um tipo de, vou chamar de profissão, que acaba surgindo por uma oportunidade, uma causa ali pontual, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aprende alguma coisa na prática, às vezes a gente não consegue enxergar as consequências de algumas configurações ou de algumas ações. E hoje a ideia da aula é justamente essa: conseguir te mostrar, te apresentar o outro lado da moeda. Se você tomar essa decisão, isso vai acontecer. Se você tomar aquela decisão, aquilo vai acontecer. E aí você, como anfitrião ou gestora de hospedagem, tem que saber o que funciona melhor para a sua acomodação, tá? Eu já tenho minha opinião e eu já vou te dar, aqui, ó, no final da aula, eu vou te dar uma solução que eu acho que atende o melhor dos mundos, tá? E eu já quero falar com você o seguinte: se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum insight, se você extrair algum aprendizado, coloca aqui nos comentários. Até porque, olha só, muitos temas de aulas que eu gravo, eu trago através dos comentários que vocês deixam, tá? Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio todos e serve para mim de estímulo, de matéria-prima, para quê? Para eu lapidar e trazer aqui para aula, tá certo? Então, às vezes, sua dúvida pode virar uma aula, se tiver a ver com o que eu ensino, que é o quê? Acomodações e hospedagens, imóveis por temporadas também, aumentar o faturamento. Combinado? Então vamos lá. Reservas com 1 ou 2 diárias. Vale a pena? E antes de começar, coloca nos comentários, o que você acha? Vale a pena aceitar reserva de 1 ou 2 diárias? Dá retorno? Só dá trabalho? Como que você faz? Ah, uma boa pergunta. Me conta aqui qual é a quantidade mínima de reservas, qual é a quantidade mínima de diárias que você aceita agora, nesse momento, para sua acomodação. Me coloca aqui nos comentários, até para a gente ter um termômetro para a gente entender. Pode ser? Então esse é o primeiro ponto. Na verdade, essa pergunta poderia ser aqui também, né? Reservas a partir de quantas diárias aceitar para faturar alto? Mesma pergunta, de certa forma, de 2 formas diferentes. Tá? E aí, ó,
para começar, a gente tem que ponderar. Por quê? Porque tem muitos fatores que vão influenciar, tá? E aí é importante ponderar, por quê? Porque todo o conteúdo que eu produzo, eu explico para você o porquê, para estimular seu senso crítico. Por que eu faço isso? Porque se você entender o contexto, você é a melhor pessoa para tomar a decisão para sua acomodação, para o seu imóvel temporário ou para sua hospedagem. Então eu vou te dar todo o contexto necessário para a gente chegar na resposta que funciona melhor para você. O primeiro fator a considerar é o que eu chamo de tipo de acomodação. Por quê? Porque olha só, quando a gente fala de hospedagem, de imóvel temporada, é um bom exemplo, a gente tem imóveis rurais, a gente tem imóveis em área urbana, a gente tem apartamentos, a gente tem casa, tem sítio, chalé, chácara, fazenda, tem um monte de coisa, né? Só para você ter ideia, o Airbnb lançou em 2022, em maio de 2022, uma coisa chamada categorias. Existem, se eu não me engano, 56 ou mais 56 categorias, né? Para quê? Para tipo de acomodações diferentes. Olha que interessante. Mas aqui eu vou separar de forma didática, ou seja, só para passar essa ideia para você do conteúdo aqui sobre quantidade mínima de diárias, em duas. Quais? A rural e a urbana. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Porque é o seguinte, urbana, por exemplo, vamos pegar uma cidade, sei lá, São Paulo. São Paulo, na cidade de São Paulo, via de regra, tem demanda para todos os dias da semana. Tem todos os dias da semana, tem procura, tá? Via de regra, quando é uma área mais rural, via de regra, tá, pessoal? A demanda é mais localizada, é mais nos finais de semana, é mais nos feriados, tá? É mais na alta temporada. Então, eu trouxe o tipo de acomodação porque isso daqui certamente é um critério. Por exemplo, um apartamento na cidade vai ter uma característica da demanda diferente de um sítio, né? Numa área mais isolada, numa área mais rural. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um apartamento em uma cidade urbana, por exemplo, São Paulo, como eu citei, ele vai ter vários, N que eu digo aqui, vários tipos de procura diferentes, duração, para uma diária, para 10, para 30 dias, para vários tipos de coisa. Agora, o rural normalmente não. Por padrão, vamos deixar assim, eu estou falando via de regra, eu sei que para toda regra tem exceção, mas o rural normalmente vai ser demandas mais localizadas, de fato, no final de semana. Eu, por exemplo, eu administro algumas acomodações. Uma é uma casa em Angra, o resto é tudo apartamento no Rio. Uma casa em Angra. O que acontece com ela? De fato, as reservas são nos finais de semana, porque a procura é muito específica, para curtir o final de semana com a família e tudo mais, tá? Então, assim, é importante ponderar qual o tipo da acomodação, porque a gente está falando o quê? De 1 ou 2 diárias. Se for uma rural, faz mais sentido, porque a demanda realmente está ali no final de semana, tá? Só que calma, que eu vou te ensinar uma forma da gente estimular reservas maiores. Mesmo que a demanda seja mais localizada no final de semana, tem forma da gente estimular as reservas maiores, com mais duração, com mais dias. Por quê? São as reservas que mais trazem retorno pra gente, tá certo? Então, beleza. Primeiro ponto a considerar é o tipo da acomodação, tá? O segundo é o que eu quero chamar de consolidação do anúncio. O que é consolidação do anúncio? Quando você entra numa plataforma que tem um potencial de trazer retorno, por exemplo, Airbnb, Booking, Expedia, Decolar, TripAdvisor, Hotels.com, Hostelworld, essas plataformas que a gente chama de OTA, elas têm um algoritmo muito sofisticado para quê? Para identificar os anúncios, ou seja, identificar as acomodações, identificar as hospedagens que estão trabalhando bem, que estão cobrando preço competitivo, que estão bem configuradas, que tem um anfitrião, um gestor de hospedagem ali que atualiza, ativo. Para quê? Para dar mais visibilidade para as acomodações que trazem mais retorno para a plataforma e deixam os hóspedes mais satisfeitos. E aí, quanto melhor for o trabalho que você vai fazendo, melhor é o posicionamento do seu anúncio, da acomodação ou da hospedagem que você administra. Então, você não pode, você não pode comparar um anúncio que tem muita avaliação e já está bem posicionado com o anúncio que foi criado ontem e acabou de entrar para a plataforma. Por quê? Eles estão em fases, em ciclos diferentes. E eu dei um nome para os ciclos. O primeiro ciclo é o que eu chamo de inicial e o outro ciclo é o que eu chamo de maturidade. E por que isso faz a diferença? Porque é o seguinte, diferente do que muitos anfitriões, muitos gestores de hospedagem pensam, não é só o estado da acomodação, o tipo da acomodação.
tem que ser levado em consideração qual é a maturidade, qual é a consolidação do anúncio. Se é um anúncio que já está consolidado, que as plataformas já entendem que faz um bom trabalho e, portanto, está na primeira página ou aparece no topo, ou se é um anúncio que é novo, ainda precisa se provar para a plataforma que faz um bom trabalho, tem que receber boas avaliações dos hóspedes, tem que tirar fotos atrativas, tem um monte de coisa aqui que a gente consegue diferenciar o ciclo de maturidade do ciclo inicial. Então, eu gosto de brincar, e eu vou trazer esse exemplo agora outras vezes nessa explicação, com o seguinte: o que eu gosto de brincar? Pensa numa acomodação, pensa num imóvel, temporada ou uma pousada. Do que adianta ser o melhor imóvel, mais bonito, ou a pousada top, se ela está lá na 9ª página, se ela está lá na 7ª página? O que adianta? Não vai adiantar, porque os hóspedes não vão chegar, as pessoas interessadas não vão chegar. Então, o que está por trás? Tem que levar em consideração qual é a maturidade do anúncio. Por quê? Um anúncio no ciclo inicial requer uma estratégia diferente do anúncio que está no ciclo de maturidade. Então, por exemplo, no ciclo inicial, faz mais sentido você ter menos restrição, porque quanto menos restrição, mais visibilidade, quanto mais visibilidade, mais reserva, quanto mais reserva, mais faturamento, e aí você, aos poucos, vai saindo do inicial de maturidade, aí no de maturidade, você já pode ir pensando em uma estratégia mais, não sei se mais engessada ou mais agressiva, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, aqui é só importante você entender o quê? Que o anúncio, a maturidade do anúncio pesa nisso, tá? Porque principalmente para quem está no ciclo inicial, para quem em ciclo inicial, pessoal, aqui infelizmente não tem uma métrica que se você está assim, você está no ciclo inicial, se você está assado, você está de maturidade. Não tem. Aqui a gente mede por sintoma. Então é o seguinte: se o anúncio está bastante reservado, o calendário dele está mais ocupado do que com diárias ociosas, você está conseguindo faturar pelo menos 1% do valor do imóvel por mês. Dando um exemplo aqui, tá? Você está conseguindo cobrar a diária que você sabe, que você acredita que o seu imóvel ou sua hospedagem vale, que é justo. Então aqui a diferença do ciclo de maturidade não é igual, por exemplo, uma mulher grávida, que ou ela está grávida ou não está. Mas aqui é mais para um diagnóstico, tá? Com alguns sintomas. Faz sentido? Mas é importante você entender por quê. Mais uma vez, cada ciclo requer estratégias diferentes. E por fim, um outro fator que é importante considerar é o seguinte: é o que eu vou chamar de disponibilidade do calendário, né? Disponibilidade. E olha só, deixa eu te explicar o que é isso. Dependendo do contexto, da situação, vale a pena você flexibilizar. Porque, por exemplo, tem uma coisa que chama, não sei se você já ouviu falar em dias órfãos? Ó, o que é dias órfãos? Dias órfãos é quando o calendário da acomodação que você administra está com um intervalo, normalmente entre 2 reservas, curto, por exemplo, de 3 ou 4 diárias. Se você está com um intervalo de 3 diárias, como você não vai aceitar 2 diárias? Se você só aceitar 3, provavelmente não vai ser muito vantajoso para os hóspedes. Por quê? Você só tem 3. Tem que achar uma procura exatamente que encaixe. Então, dependendo da disponibilidade do calendário, vale a pena você aceitar 1 ou 2 diárias, tá? E aqui também, eu vou colocar um exemplo, que é o quê? É feriado. Olha só, eu moro no Rio de Janeiro e administro acomodações no Rio de Janeiro. A cada 2 anos a gente tem o Rock in Rio. E o Rock in Rio são alguns dias de evento. O que acontece? O Rock in Rio costumam ser 7 dias de evento. Então, o que vale a pena para eu fazer? E isso me colocou no bolso uns 3 ou 4, 5 mil reais, quando eu tive essa sacada. Pequena, é uma sacada pequena, boba, mas colocou muito dinheiro no meu bolso. Eu percebi que valia a pena aceitar uma diária, porque tem demanda para cada dia de show. Olha que sacada inteligente. Você pode, de repente, adaptar para a tua cidade. Por exemplo, em Blumenau, o Oktoberfest, eu acredito que seja parecida essa dinâmica com o Rock in Rio, tá? Enfim, se na sua cidade, na sua região, na acomodação que você administra, tiver algum feriado, algum evento, alguma coisa que você possa aplicar, às vezes vale a pena você aceitar 1 ou 2 diárias, tá? Às vezes vale. Esse exemplo do Rock in Rio é muito bom, tá? Porque conseguiu uma reserva boa, só que sobrou diárias de show, né? Tem pessoas que só querem ficar para uma diária no show, e eu cobro um preço alto, porque fica tudo caro, e enfim, todo mundo está ganhando, tá? Então, estou fazendo essas considerações porque assim, não existe resposta pronta. Mais uma vez, você é a melhor pessoa para tomar a decisão da sua acomodação, para a sua hospedagem. Então, qual é o meu papel aqui? É te mostrar tudo que a gente tem que considerar. Agora eu vou mostrar os prós e os contras. E depois, por fim, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para você
qual que é um erro clássico que a maioria das pessoas comete e, como eu falei antes da vinheta, acaba sendo um tiro do pé do anúncio, ou seja, tira a visibilidade e afasta as reservas, tá? E agora a gente vai ver os prós e os contras, combinado? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de reservas de 1 ou 2 diárias, a gente está falando de reservas curtas, né? E aí eu vou propor um exercício aqui didático, tá? Isso que eu vou falar, na realidade, é difícil de acontecer, é praticamente impossível, mas eu vou trazer esse exemplo à tona porque eu acredito que fica mais fácil o aprendizado, a didática. E que exercício é esse? Eu vou pedir para você imaginar 2 calendários, 2 acomodações, calendário A e calendário B. Os 2 calendários vão ter 100% de ocupação. Fechou? Fechado. Só que é o seguinte, o calendário A são 2, vamos botar o quê? 3 reservas de 10 diárias. 3 reservas de 10 diárias, beleza? 10 diárias vezes 3 reservas, 30 dias, 100%. O calendário B, eu vou propor um exemplo que esse sim é mais hipotético, que é praticamente possível acontecer. Pega um calendário de 30, né, um mês de 30 dias, assim como o calendário A, e coloca, imagina, na verdade, 30 reservas de 1 diária. Tá? Só para fazer esse exercício. Então, calendário A, 3 reservas de 10 diárias, calendário B, 30 reservas de 1 diária cada. Fechado? E aí, com esse exercício, fica um pouco mais fácil entender esse prós e contras que eu vou colocar para você. O que acontece? Quando você aceita reservas mais curtas, o que você... qual é o primeiro grande impacto que você traz para a sua acomodação? E, na minha opinião, o de mais importante, você traz mais visibilidade. Por quê? Existe uma demanda imensa para que hóspedes procuram para 1 ou 2 diárias, muito grande. A partir do momento que... Nesse exemplo, eu estou supondo que você restringe a partir de 3 diárias. Eu já vi anfitrião colocando a partir de 7 diárias, a partir de 5. Isso é um baita de um tiro no pé. Por quê? Porque você tira visibilidade da sua acomodação. Se você tira a visibilidade da sua acomodação, menos pessoas encontram, menos pessoas reservam. E você não consegue dar liga, você não consegue se projetar, ganhar ranqueamento nas plataformas. Então é uma bola de neve ruim, né? Negativa, porque uma coisa vai acumulando com a outra e quando você para ver, seu anúncio está na 10ª, na 7ª, na tal página lá atrás. Por quê? Porque você tem restrição, tá? Então, a partir do momento que você aceita uma 2 diárias, você ganha mais visibilidade. Por quê? Tem um fluxo de pessoas procurando essa 2 diárias, por exemplo. Tá? Se você tem mais visibilidade, de uma forma mais direta, o que eu falei que acontece com você? Você consegue mais reserva. Por quê? Mais visibilidade são mais pessoas encontrando sua acomodação. E coloquei até um asterisco aqui para ter cautela nisso que eu vou falar. Dependendo da forma que você usar, se for de forma estratégica, você consegue sim ter mais faturamento. Tá? Por quê? Porque você ocupa mais o calendário, você usa de forma estratégica, com o exemplo do Rock in Rio que eu usei, do Dias Órfãos que eu usei com você. Além disso, via de regra, as diárias mais curtas, o valor da diária costuma ser mais alto do que as reservas mais curtas, o valor da diária costuma ser mais alto do que as reservas mais longas. Por quê? As reservas mais longas, a gente tem uma estratégia que eu vou revelar para você, para a gente estimular esse tipo de reserva que é bom, então eu vou explicar por que é bom, que são esses contras, a gente acaba negociando um valor da diária um pouco mais baixo, porque os hóspedes ficam menos dias, tá? Então, por que eu estou te falando isso? Porque valor da diária por valor da diária, a das reservas curtas costumam ser até maior. Mas, quais que são os contras? Vamos entender quais que são os contras, tá? Quando a gente aceita a reserva de 1 ou 2 diárias, vamos lembrar desse calendário B que eu falei para você, lembra? De 30 reservas de 1 diária cada, tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Quando a gente aceita 1 ou 2 diárias, você acaba tendo mais o quê? Mais trabalho. Por que mais trabalho? Pô, imagina, 30 reservas. A loucura que não vai ser responder, entrar em contato, pedir documento, receber o hóspedes, atrasar, check-in, check-out. Olha a loucura que não vai ser, né? Você vai ter mais trabalho, né? Todo ônus para toda ação tem o ônus e o bônus, certo? O que acontece? Eu botei asterisco também porque isso aqui é probabilidade. Você tem a probabilidade de ter mais problema. Por quê? Pô, 30 reservas,
provavelmente vai ter hóspede que vai atrasar, provavelmente tu vai pegar o hóspede que não vai ter tanto cuidado com a acomodação, vai dar mais trabalho, aí um atrasa, o outro chega antes, o outro perde a chave, você vai ter mais problema. Aí quebra alguma coisa. Quanto maior a rotatividade, maior a chance de ter problema. Isso daí é um fato, tá? Aumenta a sua chance. Então, quando você tem muitas reservas, que é o caso de aceitar reserva curta, né, você tem a chance de ter mais problema. E aqui, ó, tem uma coisa interessante, aumenta a chance de diárias ociosas. Por quê? Porque quando a gente tem uma reserva, os dias imediatamente posteriores tendem a ser diárias ociosas, né, se comparado a reservas longas, porque reservas longas ocupam mais o calendário. Quando você tem reservas curtas, costuma ter um intervalinho, tá? Isso aí é probabilístico também. Probabilístico, não sei nem se existe, mas questão de probabilidade, tá? Tende a ter mais diárias ociosas por conta desse motivo que eu te falei. Né? Se você tem uma reservinha aqui, aí tem um buraquinho aqui, tem outra reservinha ali, com reservas mais longas, não. Você tende a ter uma taxa de ocupação maior, tá? Tende. E a outra coisa é o seguinte, e para mim é o mais grave, você tem mais custo. E aqui eu já tinha escrito, né? Pelo menos no mínimo de 3. Que custos são esses? Ó, você vai ter que pagar alguém para limpar. Imagina as 30 reservas que eu te falei. Vai ter alguém para limpar. Se você oferece roupa de cama e toalha, vai ter que lavar a roupa de cama e toalha. Limpar, que eu me referi, foi fazer limpeza no apartamento, ou na hospedagem, na pousada. O que mais? Você provavelmente vai ter mais custo com manutenção. Pô, muito entra e sai. Provavelmente aumenta a probabilidade de danificar alguma coisa, sei lá, um ar-condicionado, tem que fazer uma revisão, uma manutenção, um aquecedor. Por quê? Quanto mais rotatividade, maior a chance de dar custo de manutenção. E tem um custo aqui, que eu costumo chamar de custo invisível, que é o quê? Que é o custo da sua hora, do seu atendimento. De você parar e responder, se você recebe o hóspede, de você ir lá e receber, né, de ficar esperando. Isso tudo é custo, né? O seu tempo é custo. Não sei se você sabe disso, mas deveria. Então aqui, ó, tem pelo menos uns 3 custos, ó. Limpeza do imóvel, lavagem de roupa de cama, o seu atendimento, manutenção, e tem um que eu gosto de chamar de custo de oportunidade. Por que é custo de oportunidade? Imagina você aceitou uma reserva de uma diária. O que eu chamo de custo de oportunidade é o seguinte, você talvez, isso é probabilístico, não sei nem se existe, mas eu estou falando, né? A questão de probabilidade. Às vezes, por causa de uma reserva de 1, 2 diárias, você deixou de receber uma reserva longa, uma reserva mais vantajosa. Tá? Isso é o que eu gosto de chamar de custo de oportunidade, mas isso é um conceito mais complexo, eu vou evitar me aprofundar, eu quero ir para a parte prática. Tá? Então, ó, aqui a gente viu os prós e os contras de aceitar reservas curtas, né, que eu chamei aqui de 1 ou 2 diárias. Só que aí é o seguinte, e agora vai começar um ponto mais chave, mais crítico, talvez o ponto alto dessa nossa aula aqui. O que acontece? Eu concordo com pessoas talvez como você, como outros anfitriões, gestores de hospedagem, falam o seguinte: Henrique, faz sentido o que você está falando, eu já pensei, enfim, já sofri isso na pele. Só que o lance é o seguinte, não vale a pena para mim aceitar uma diária ou 2, é muito trabalho, como você bem falou, é pouco retorno, então eu não aceito, beleza. Só que é o seguinte, a partir do momento que você toma uma decisão, por exemplo, não aceito, só aceito a partir de 3 diárias, não aceito 1 ou 2, não tem problema. Agora, você tem que arcar com as consequências. E se você, por acaso, está com poucas reservas, está faturando baixo, está fazendo conta para ver se a despesa vai fechar, está com mais diária ociosa do que diária reservada, está cobrando uma diária mais barata do que gostaria de cobrar, do que sua acomodação, sua hospedagem realmente vale, isso é um sintoma que você precisa se movimentar. E provavelmente, eu vou falar provavelmente com muita cautela, visibilidade é chave para você. Isso daqui é uma das coisas que você pode mexer, tem o potencial de trazer mais retorno. E olha essa sacada que eu vou te dar agora. Se você chegou até esse momento aqui da aula, você merece. O que acontece? Existe uma forma, olha que interessante, existe uma forma de você cobrar dos hóspedes que querem ficar 2 diárias o mesmo preço que hóspedes que ficariam 3, sem os hóspedes que vão ficar 2 e pagar 3 diárias saber disso. Olha que inteligente, olha essa sacada, vê se não parece genial. Você permite, você ganha visibilidade de 2 diárias, tá? E você não fica no prejuízo, porque você pode, inclusive eu recomendo que deve cobrar o quê? O mesmo valor que um hóspede de 3 diárias pagaria. Olha que interessante. E essa virada de chave que eu quero que você pegue, porque é o seguinte, são pequenas configurações que dependem de mim e de você, que você coloca a mão no anúncio e que tem o potencial de mudar um pouco o jogo ali, tá? De dar mais visibilidade, conseguir mais reserva. Então você tem que ver se você está com poucas reservas, se você está querendo aumentar o faturamento, se você está sofrendo alguns dos sintomas que eu acabei de falar,
você tem esse trunfo na mão. Olha essa sacada. Que é o seguinte, vamos responder a pergunta? Rick, vale a pena? E eu vou ser sincero com você, se você chegou até aqui é porque você me ouve, né? A minha opinião provavelmente é importante para você. Então é o seguinte, eu vou dar minha opinião. Minha opinião é sim, vou colocar até tudo maiúsculo agora, sim, se utilizada de forma estratégica. O que é utilizar de forma estratégica? Com critérios. Quais critérios eu recomendo usar isso? Ó, se a sua acomodação tiver um perfil mais urbano, um perfil de procura realmente para o final de semana, beleza. Segundo critério, se você tiver um ciclo inicial do anúncio, porque você precisa de reserva para fazer acontecer, para ganhar projeção, para ganhar avaliação, para as plataformas entenderem que seu anúncio, seu trabalho é bom. Terceiro, o que eu te falei de dias órfãos. Né? Se você tiver algum dias órfãos, você pode fazer um pacote, um pacote mesmo, um evento ali específico para quê? Para conseguir reserva naquele período que tem poucas diárias disponíveis. Ou um exemplo que eu te falei que é mais hipotético, né, de feriados ou eventos, que foi o caso do Rock in Rio. Tá? Então, o que eu quero que você entenda e saia dessa aula? É o seguinte, você pode e deve usar isso a seu favor e não contra você. Porque a partir do momento que você restringe, por exemplo, eu só aceito a partir de 4 diárias, porque 1, 2 e 3 já não vale a pena. Você está dando baita tiro no pé, você está perdendo muita visibilidade. Muitas pessoas que gostariam, olha isso, olha que loucura, muitas pessoas que gostariam de se hospedar na sua acomodação e muitas pessoas que não só gostariam, como pagariam um preço que outras reservas que vão ficar mais tempo vão pagar, gostariam de reservar, mas você não dá nem a chance da sua acomodação, do seu anúncio chegar até eles. Por quê? Porque você restringe. Então, pega essa sacada. Se você tem a chance de cobrar o mesmo valor que você cobraria para diárias maiores, para reservas maiores, por que você não faz isso? Mas uma vez você ganha dos dois lados, você ganha do lado de visibilidade, ou seja, as pessoas vão te achar e você não vai perder dinheiro. Para você ter melhor, por quê? Você vai conseguir o mesmo valor, sei lá, que uma reserva maior conseguiria, e a pessoa vai ficar menos tempo, ou seja, é mais diária disponível para você. Então essa sacada muda o jogo, faz a diferença e poucas pessoas enxergam e aplicam, tá certo? E aqui eu coloquei, ó, qual que é o erro clássico? Restringir. Por quê? Porque isso é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Porque você restringe, menos visibilidade, menos reserva, o algoritmo vai jogando seu anúncio cada vez mais para trás, para a terceira, quinta, oitava, 11ª, 14ª página, ou seja, seu anúncio dificilmente vai ser encontrado, vai ser reservado, e aí você fica desanimada, você fica desmotivada, você está sobrecarregada de tantas tarefas, tantas coisas, você já está em modo desespero, aí você fica dando porrada no preço, baixando, e na verdade, às vezes, eu costumo dizer o seguinte, que pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, um dos erros também, um outro erro clássico da maioria dos anfitriões de gestores de hospedagem é sempre ficar compensando no preço. Você reserva, baixa o preço. Não sei o que, preço. Não sei o que, não é isso. Por quê? O preço é um reflexo do trabalho. Se você está compensando muito no preço, né, você está baixando sem critério, por desespero e não por estratégia, não por saber o que está fazendo, o que acontece é o seguinte, você está dando um tiro no seu pé, no seu anúncio. É questão de tempo para você desistir disso, tá? E esse daqui, eu vou falar para você, esse daqui é tão clássico, mas tão clássico, que até alunos que entram para mentoria, eu vejo que cometem, tá? Mas claro, a gente corrige, porque a gente tem sessão de mentoria, a gente conversa, a gente tem troca, mas eu vejo que até para os alunos, que teoricamente já estão um passo à frente, né, que já estão mais comprometidos, eu vejo que eles, quando entram para a mentoria, às vezes estão com essa restrição. Que tal? Olha que lindo, vamos supor o seguinte, olha só, vamos fazer um cálculo aqui. Olha que interessante. Vamos supor o seguinte, Henrique, eu só aceito 3 diárias. A partir de 3 diárias eu cobro R$300. Deixa eu botar o R-Cifrão, R$300. Então, 3 diárias, R$300. Olha só, o lance é o seguinte. 2 diárias. Ah, Henrique, eu não quero aceitar. Cobra 450. Por quê? 2 vezes 450 dá 900. Não dá? Agora, 3 vezes 300 também dá 900. Então, o que você está fazendo aqui? Você não vai ficar na mão se surgir uma reserva de 2 diárias. Você vai ter mais reservas. Você vai ter mais diárias disponíveis, porque a pessoa poderia fazer para 3, fez para 2, pagando o mesmo preço. Você não perde visibilidade. Então, é um pequeno ajuste aqui que tem o potencial de trazer resultado para você. E você consegue fazer isso através de, no Airbnb, chama desconto por duração da estadia, tá? E aí você tem que fazer uma conta que dá 33% de desconto, tá?
E aí você só tem que ter cuidado na hora de configurar os outros descontos, tá? Mas calma, porque na verdade o nome disso mesmo deixa eu botar aqui, ó, plano de tarifa. Plano de tarifa é um dos 4 pilares da estratégia de precificação. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e plano de tarifa. Tá? Isso daqui, na verdade, é você criar uma linha tarifária. Tá? Dentro do Airbnb o nome é desconto por duração da estadia, dentro da Booking é plano de tarifa, mas os anfitriões, gestores de hospedagem, administradores de acomodações que estão no alto nível, que querem faturar alto, usam o Channel Manager. Tá? Eu também tenho um Channel Manager, beleza? Então, esse daqui, pessoal, restringir a quantidade de mínimos diários é um tiro no pé. Me dói, por exemplo, não esquece de colocar nos comentários qual o mínimo de diários que você aceita, tá? Mas me dói muito quando eu vejo anfitriões que aceitam a partir de 5 diários, de 7. Cara, quem aceita a partir de 7 está dando um tiro muito grande no pé e não está vendo. É o que eu chamo de ponto cego, tá certo? E aqui, ó, eu coloquei, por qualquer fórmula de você virar um anúncio fantasma, você perder visibilidade, isso aqui é menos, perde visibilidade, perde reservas e perde faturamento. E aí o anúncio fica fantasma e fica compensando no preço, e não vai chegar nunca à solução do problema, porque o problema não é o preço, e você fica baixando o preço como se isso fosse resolver. Eu gosto de fazer uma analogia quando uma pessoa está doente e está com febre. O problema não é febre. Febre não é o problema. Inclusive, a febre é para combater, né, aquilo que o corpo faz. O corpo baixa a temperatura para combater aquele corpo estranho. Porque a baixa temperatura pode acabar com aquele corpo estranho, né? E o corpo vai lá e você fica com febre. Mas a febre não é um problema. A febre é um sintoma. Aqui é a mesma coisa. O preço não é um problema. E você acaba querendo compensar no preço. Não sei se você faz isso, mas os anfitriões de uma forma geral. Tá beleza? Então, ó, para responder, ó, reservas a partir de quantas diárias aceitar para faturar alto? Eu recomendo que você aceite a partir de 2, nem que para isso você cobre o mesmo preço de 3, só fazendo uma rápida e simples configuração, que vai te dar mais visibilidade, pode trazer mais reservas, melhorar teu posicionamento, teu ranqueamento, mais faturamento. Uma coisa vai levando a outra, é o efeito dominó. Fez sentido? Gostou dessa aula? Quer mais aulas como essa? Deixa o seu like, encaminha para um anfitrião, um gestor de hospedagem, um pousadeiro, ou qualquer pessoa que você acredita que pode ajudar, porque assim você me ajuda. O like é para o YouTube entender que meu conteúdo é relevante e também para me estimular a fazer mais conteúdos como esse, tá bom? Ó, te encontro na próxima aula, espero que tenha aproveitado. Deixa seu comentário se você tem alguma dúvida. Quem sabe teu comentário não vira uma aula como essa. Grande beijo, forte abraço, fui!